Era noite na Chapada Diamantina quando eu, Ana, Pedro e Júlia havíamos terminado de montar o acampamento. Ficamos até tarde, contando histórias de terror em volta da fogueira, quando de repente começamos a ouvir uivos. A princípio, pensamos que podia ser apenas lobos, mas algo parecia muito estranho. Os uivos se aproximavam, ficando mais altos e angustiantes. Então sentimos um calafrio percorrer nossas espinhas. Enquanto buscávamos as lanternas, avistamos uma figura grande surgindo na escuridão. Era um lobisomem com olhos ameaçadores. Com medo corremos em desespero pela mata escura, mas o lobisomem nos perseguia implacavelmente. Seus passos pesados ecoavam, e eu podia ouvir sua respiração ofegante. A noite parecia não ter fim, e a mata se transformou em um labirinto de terror. A cada passo, o lobisomem se aproximava, e eu e meus amigos estávamos presos em um pesadelo. A gente não sabia como enfrentar aquela criatura que se movia com agilidade sobrenatural. O lobisomem continuava a perseguição sem dar trégua. O som de suas garras raspando nas árvores ecoava cada vez mais perto. Nossas lanternas começaram a falhar, deixando a gente na escuridão total. Apenas os uivos do lobisomem como guia. Nossas vozes ecoavam na noite, mas pareciam inúteis diante dessa criatura maligna que nos perseguia. A mata, uma vez tão familiar, tornou-se um labirinto sinistro, onde cada árvore parecia esconder um perigo iminente e nos sentíamos como presas indefesas, à mercê desse monstro sobrenatural. Cada vez mais exaustos, nossas forças diminuíam, e a sensação de que o lobisomem estava prestes a nos alcançar se tornou insuportável. O medo fez a gente perder a noção do tempo e do espaço naquele labirinto. Em um momento de desespero, Ana tropeçou e caiu. Sua lanterna se apagou ao se chocar contra uma pedra. Júlia e Pedro pararam por um breve instante, olhando para trás em desespero, mas eu os pressionei a continuar. A respiração ofegante de Ana podia ser ouvida, mas então um grito rompeu o silêncio da noite, seguido por um silêncio perturbador. O lobisomem havia alcançado Ana. Seu grito agonizante ecoou pela mata, enquanto a gente corria incapaz de fazer qualquer coisa para ajudá-la. Eu, Pedro e Júlia continuamos a correr em busca de qualquer chance de sobreviver a essa noite sem fim. Sem Ana, a gente estava se sentindo ainda mais vulnerável. Cada som, cada sombra fazia a gente estremecer. Estávamos encurralados em uma clareira, incapaz de achar a direção correta para seguir na escuridão. Então eu, Pedro e Júlia decidimos seguir em frente, perdidos naquele labirinto. O lobisomem ainda estava lá, observando de longe, esperando o momento certo para atacar. À medida que o medo tomava conta da gente, a linha entre a realidade e a loucura começava a desaparecer. Em um momento de desespero absoluto, enquanto eu, Pedro e Júlia lutávamos para encontrar uma saída naquele labirinto de pesadelos, uma luz fraca surgiu à distância. Corremos na direção dela, esperançosos de encontrar alguma forma de segurança. Quando chegamos mais perto, descobrimos que era Ana, em estado lastimável. Seus olhos estavam cheios de terror, e seu corpo estava marcado por profundos cortes e arranhões, revelando a selvageria do ataque do lobisomem. Ela mal conseguia falar, mas conseguiu balbuciar algumas palavras. Ele está em toda parte. Não podemos escapar. Então eu, Pedro e Júlia lutamos para acalmar Ana e cuidar de seus ferimentos da melhor forma que podiam naquela situação assustadora. O tempo estava se esgotando, pois o lobisomem continuava à espreita, à espera de sua oportunidade de atacar novamente. Com Ana ferida e seu medo aterrorizador pairando sobre nós, eu, Pedro e Júlia mal tínhamos tempo para processar a situação quando, repentinamente, o lobisomem surgiu novamente. Júlia, que estava cuidando de Ana, não teve tempo de reagir. O lobisomem se lançou sobre ela, e um grito agonizante escapou dos lábios de Júlia, enquanto o monstro a atacava impiedosamente. Eu e Pedro, paralisados de horror, assistimos impotentes à cena terrível. O lobisomem, satisfeito com sua presa, lançou um olhar em nossa direção antes de desaparecer novamente na escuridão. Agora, apenas eu e Pedro permaneciam, enfrentando a realidade de que o lugar estava controlado por uma força maligna. A noite de terror na Chapada Diamantina parecia interminável, e eu e Pedro continuamos nossa fuga desesperada,
deixando para trás os horrores que testemunhamos. Enquanto o lobisomem espreitava nas escuridão, uma espécie de pacto invisível nos manteve vivos até o amanhecer. O dia clareou lentamente e os primeiros raios de sol romperam o céu, dissipando a escuridão. Eu e Pedro, com o coração pesado e a mente traumatizada, finalmente encontramos o caminho de volta para a clareira onde havíamos montado o acampamento. Lá, o cenário era diferente da noite anterior, mas não havia sinais de Ana e Júlia. O pesadelo tinha cobrado seu preço e as duas almas estavam perdidas para sempre na escuridão daquele lugar. Então eu e Pedro partimos com a sensação de que nunca mais seríamos os mesmos. Aquela noite de terror permaneceria como uma cicatriz em nossas mentes, e aquele lugar, com seus segredos, continuaria a nos assombrar para o resto de nossas vidas. O que quer que tenham encontrado naquela noite era uma lembrança perturbadora que nunca poderíamos esquecer.